Bom, boa tarde a todos. Começo também por agradecer ao professor Paz Ferreira o convite que me endereçou em estar aqui. É para ele um risco, devo dizer, porque eu não sou um homem do setor, bem longe disso, e a minha intervenção não vai ser nem uma intervenção técnica, nem jurídica, nem económica, se quiserem será mais uma análise político-sociológica, e tentarei que essa análise seja feita tendo em conta factos existentes. Começaria também por dizer que esta matéria da crise dos auxílios de Estado à banca e da União Bancária, há alguma sequência nesta ordem, é uma matéria extremamente explosiva, se quiserem. E, portanto, muitas das coisas que podem ser ditas podem não ser consensuais. Espero mesmo que não sejam. Então, vou começar pelo Evangelho segundo São Mateus, em homenagem ao professor Paz Ferreira, por causa do filme do Pasolini, que gosta certamente muito, e recordar o chamado princípio de Mateus. Porque ao que tem será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu creio que é uma síntese daquilo que se passa e daquilo que vou continuar a dizer. O contexto de toda esta situação, que nos traz até ao projeto, no fundo, à União Bancária, e ainda é mais um projeto que uma realidade, é termos uma União monetária que é parcial e imperfeita. Parcial deixa muita gente fora, imperfeita porque de facto lhe faltam muitos instrumentos para que ela pudesse ser uma união perfeita e desde logo funciona num ambiente que não é propriamente de uma união monetária ótima. Depois temos um Banco Central Europeu que não é um verdadeiro Banco Central, que tem objetivos limitados e cujos estatutos são muito inspirados no Banco Alemão, particularmente no Banco Alemão depois da guerra, que eram mais rígidos ainda do que os atuais estatutos do Banco Alemão, do Deutsche Bank. Depois temos um sistema europeu de bancos centrais, onde está também o Banco de Portugal, que no fundo funciona como um prolongamento, um braço do Banco Central Europeu. E temos uma situação de euro forte, que foi a moeda de troca que a Alemanha, no fundo, exigiu para que houvesse um euro. E isto significa que são, sobretudo, os interesses alemães que estão ligados a esse tipo de euro. Durante este processo todo, temos, já há vários anos, em curso, a chamada bancarização, eu não gosto do termo, mas é o que aparece, e a financeirização, que eu também não gosto do termo, mas é o que aparece. Esses dois processos explicam muito, ou pelo menos condicionam muito, de tudo o que se passou no futuro. Em relação à bancarização, sobretudo há que chamar a atenção para o facto de não serem apenas entidades bancárias a levar a cabo muitas das operações que anteriormente eram efetuadas por banco, mas também são levadas a cabo através dos múltiplos intermediários financeiros. E, para além disso, o processo também tem a ver com a criação de todo um conjunto de produtos complexos, os derivados, os swaps, os CDS, sei lá, nunca mais acaba. Com nomes muito estranhos, muitas vezes, e com uma opacidade bastante grande. O processo da financiarização traduz também a crescente influência dos mercados financeiros desde a crise de 70, estamos no fim de Bretton Woods, e, a partir daqui, o que nós verificamos é que o ritmo de crescimento do sistema financeiro é muito superior ao do setor produtivo. Isto praticamente em todo o mundo, e várias estatísticas demonstram isto. Este processo está ligado a fenómenos como a privatização dos bancos, a abolição dos controlos sobre as operações financeiras, à desregulamentação, à desfragmentação dos mercados, ou seja, que até ali eram mais ou menos mercados nacionais e deixaram de o ser. No plano jurídico, isto é sustentado na Europa pela plena liberdade de circulação de capitais, pós-Maastricht, sobretudo,
E também, mais recentemente, pelo chamado Tratado Orçamental, que não é verdadeiramente um tratado europeu, é um tratado de direito internacional. Daqui resulta uma certa proeminência da constituição financeira existente nos tratados sobre as outras constituições que nós também poderíamos ler nos tratados, particularmente a social, a económica e quase acrescentaria a política. Ou seja, se houver conflitos entre ambas, é em regra a área financeira que predomina. Historicamente, nos últimos anos, o que nós tivemos foi uma crise que começou na banca. E se é certo que entre nós a banca teve problemas por causa da dívida soberana, é verdade que a dívida soberana nasce por causa de uma crise bancária. É bom também não esquecermos isto. Nos Estados Unidos, sem dúvida, em primeiro lugar, mas não só. Ela espalha-se rapidamente por vários outros sítios. Está ligada ao subprime, mas não só também. Está ligada à existência de uma série de produtos que se verificaram ser tóxicos, ao crédito mal parado, à contabilidade criativa, basta lembrar a Enron, fraudes várias, temos vários exemplos disso. E o que nós vamos verificar é que as empresas deste setor ganharam uma dimensão tal que, no fundo, mesmo quando não são dignas de confiança, passam a sê-lo automaticamente. É como se aquilo que um financista alemão há muitos anos chamava a empresa instituição, o Rathenau, no fundo, empresas privadas ganhavam uma dimensão tal que, no fundo, eram públicas, se viesse a acontecer com a banca. Bom, então, o que nós podemos dizer, estou de acordo com um autor, Domingos Ferreira, que de facto diz que o ataque à crise bancária teve como consequência uma crise económica e social, e ela aprofundou-se sobretudo nos países da periferia. E o que nós vamos ter é um processo de socialização dos prejuízos, a que alguns chamam o socialismo dos ricos. E isto foi o que aconteceu nos últimos anos. Indo mais longe, a própria Comissão Europeia, num momento de grande lucidez, no seu relatório, no relatório que acompanha a Estratégia 2020, na comunicação, diz estas coisas que normalmente são esquecidas, que a recente crise económica não teve precedentes na geração atual. O produto interno bruto desceu 4% em 2009, a produção industrial regressou ao nível dos anos 90, o desemprego era de 23 milhões, ou seja, 10% da população ativa, e o futuro estava cada vez mais negro, ou pelo menos muito incerto. As finanças públicas foram seriamente afetadas, atingiram os déficits em média 7% do PIB e os da dívida mais de 80%. 20 anos de consolidação orçamental foram perdidos em 2 anos. Quem afirma isto é a Comissão Europeia, que de facto é insuspeita nestas coisas. O Conselho Ecofin tentou reagir a isto a 8/10/2008. As medidas que propõe são interessantes, no fundo visam que os Estados-membros tenham atenção à posição dos contribuintes, visa evitar que haja distribuições de lucros quando elas não deveriam existir, ou que haja pagamentos aos gestores da banca quando também não deveriam existir. O Estado poderia mesmo intervir a nível da gestão, embora se possa dizer que tudo era deixado nas mãos dos Estados, não era propriamente um programa europeu. Isto era o que resulta de uma posição do Conselho Ecofin que, curiosamente, desapareceu do site da Comissão e do Conselho. Nunca mais se vê, encontra-se em nota de pé de página em alguns documentos posteriores. A prática da União é conhecida. Foi a salvação da banca a todo custo, mas de uma forma tardia em relação àquilo que se fez nos Estados Unidos e, certamente, apesar de gastar muito dinheiro, provavelmente menos ainda do que aquilo que os Estados Unidos gastaram para salvar a banca deles. Em nome de quê? Já se falou toda a manhã disto, do risco sistémico, do too big to fail, que às vezes se transformava também no too big to jail.
Todos nós temos alguns conhecimentos disso. Sobretudo, esta salvação foi feita sem exigência de compromissos. Esses compromissos poderiam ser, por exemplo, a separação entre os bancos comerciais e os bancos de investimento, ou esse podia ser a obrigação de financiar a economia real, sei lá, podia haver condicionalismos para este tipo de salvação. Mas o condicionalismo só existe para outras coisas. Portanto, passamos a ter uma espécie de... Já tínhamos um capitalismo a crédito e passamos a ter um capitalismo assistido. E esse capitalismo assistido vai dar origem, certamente, a novas aventuras especulativas, porque, no fundo, não sei se não irá dar origem a novas crises, porque, de facto, as mesmas causas, em regra, geram as mesmas consequências. Agora, há uma coisa muito interessante no meio disto tudo, é a capacidade que estas instituições tiveram para dar a volta ao texto e transformar a crise bancária e financeira e a crise económica e social numa crise das dívidas soberanas. E isso foi feito no discurso e foi feito com múltiplas intervenções de muita gente. É de facto um discurso que acaba por ser um discurso em grande medida ideológico, que no fundo significa eu vou retirar a culpa aos agiotas e vou pôr a culpa em cima dos Estados e dos cidadãos desses Estados que viviam acima das suas possibilidades. Os auxílios de Estado entram aqui. Nós, se recuarmos ao período anterior à crise, verificamos que não havia nenhum regime específico de auxílios de Estado para o setor financeiro e para o setor bancário em particular. Eram os auxílios de emergência e de reestruturação que se aplicavam a todo e qualquer outro setor, que eram objeto de aplicação aqui também. E o que nós vamos ver é que os tratados não previam, nem prevêem, nenhum tipo de regime de auxílios de Estado específico, como prevêem, por exemplo, para os transportes, ou como prevêem para o armamento, ou para a agricultura. Mas, de algum modo, estas orientações que foram aplicadas no início e que foram renovadas progressivamente, são aquelas que vieram a ser alteradas porque, através de várias comunicações e através de vários atos, no fundo, de soft law, foi criado todo um sistema de... Obrigado. Todo um conjunto de comunicações foi criado, através delas, um soft law que permitiu aparecer um regime sobre a capitalização, sobre os ativos depreciados, sobre a própria reestruturação e liquidação. Tudo isso foi feito em 2008 e 2009 e é ao abrigo desses auxílios que, de facto, a intervenção dos Estados na banca e no setor financeiro foi efetuada posteriormente. Montantes, como eu dizia há pouco, astronómicos. Vão para os 634 mil milhões de euros, 8 vezes o empréstimo à Troika. Estes são, digamos, os auxílios que são conhecidos e que foram validados por várias instituições. Há ainda, além disso, a disponibilização de metade de quase 500 mil milhões de euros também em garantias. Muitas delas, de facto, a maioria não terão sido usadas. De qualquer modo, era um apoio que existia sempre. E a ideia que perpassava daqui é, bom, estas instituições são demasiado importantes para que possam falir, mesmo que sejam pequenininhas e que o risco sistémico, de facto, seja bastante reduzido. Só que um relatório de um eurodeputado belga dos Verdes mostra que os auxílios eram ainda maiores do que aquilo. Porque há, ao lado daquelas ajudas que eram explícitas, as chamadas ajudas implícitas, que valem o dobro das que são públicas, 1,3 bilhões de euros em 4 anos. Ou seja, 10% de toda a riqueza produzida na Europa. E esses subsídios implícitos foram sobretudo para os 3 grandes Estados, Alemanha, França e Reino Unido. Em Portugal já se falou hoje muito disso, portanto vou passar
Estes valores são conhecidos a partir dos relatórios do Tribunal de Contas, em particular o último que saiu, e atingem 14 mil milhões de euros em apoios ao sistema bancário desde 2008. Claro que depois também houve juros a receber, há aqui uma consolidação de contas a fazer. De qualquer modo, há que crescer aos 11.822 que diziam respeito a praticamente todos os outros bancos, aqueles que resultam para o Banif, ultimamente, em dezembro de 2015. Houve ainda os chamados auxílios da Troika, já se verificou aqui que estavam previstos 12 mil milhões de euros para esse efeito, só cerca de metade é que foi usado, mas pode dizer-se que o uso de grande parte dos auxílios da Troika no seu conjunto foram aplicados para pagar a credores, e esses credores são sobretudo bancos do centro da Europa e investidores privados. Portanto, é negligenciável a parte do auxílio, entre aspas, da Troika, que entrou a financiar a economia. Estas coisas aqui além são confessadas pela Comissão também em regulamentos, em preâmbulos, etc. De uma forma mais ou menos dubitativa. Talvez tome demasiados riscos o sistema financeiro, é tido por grande responsável da ocorrência e envergadura da crise. Quer dizer, mostra que as instituições, particularmente a Comissão, têm bem consciência disso. E o Fundo Monetário Internacional também, já agora acrescente-se. Mas depois, a sua prática não é exatamente conforme àquilo que vão deixando cair, estas migalhas, que vão deixando cair aqui além. Como é a situação de hoje? Bom, permanência de grande parte dos riscos. Os bancos que sobreviveram à crise são maiores e, digamos, são ainda maiores para terem que evitar ser falidos, se isso viesse a ocorrer. Depois, há uma série de ativos tóxicos que provêm neste momento da China, segundo consta. O Warren Buffett chamou-lhes armas de destruição maciça. Também os países não avançaram muito na regulação dos derivados, nem contiveram as práticas especulativas. E continua a desenvolver-se a banca sombra. Continuamos a ver os fundos soberanos, os hedge funds e por aí fora. Também continua a haver práticas de sonegação fiscal que são conduzidas muitas vezes pelo sistema financeiro. Por exemplo, uma das contrapartidas da ajuda podia ser não fazem mais operações com offshore, por exemplo. Não é? E, finalmente, mantém-se o espectro da deflação, porque não está completamente arredado do horizonte. Já para não falar da crise dos refugiados ou das guerras múltiplas que estão nas fronteiras da Europa. Essa é um pouco a situação e é uma situação arriscada. A partir daqui, começou a haver o projeto de constituição de uma união bancária, que de algum modo começa antes, em 2010, com estes regulamentos que vão criar um conjunto de instituições, um enorme conjunto de instituições, de facto, não sei muito bem como é que isto tudo vai ser articulado, e ao mesmo tempo vão procurar que os custos dos resgates sejam internalizados através de impostos. É aqui que surgem, por exemplo, as ideias do imposto sobre as transações, baseados ou inspirados na chamada taxa Tobin, e é também, de algum modo, daqui que resulta a inspiração das contribuições sobre o setor bancário. Bom, como sabem, muitas dessas coisas estão ainda por aprovar no quadro da União Europeia. Nem sei se virão a ver a luz do dia. Mas eram importantes para o financiamento que se segue, particularmente dos fundos de garantias de depósitos. Portanto, os três domínios do roteiro para uma união bancária seriam a criação de um mecanismo único de supervisão e de resolução, são dois mecanismos, e também a harmonização dos sistemas de proteção dos depósitos, de garantias dos depósitos, além da existência de um quadro integrado de gestão das crises, que, a meu ver, é muito complicado. Bom, esta união bancária tem aqui um conjunto de problemas. Primeiro, deixa de fora o Londres, que representa 40% das operações. Segundo, Angela Merkel conseguiu pôr de fora também grande parte dos bancos, só isto acaba por atingir os 200 bancos mais importantes, mas todos os outros não.
Em terceiro, o Fundo de Resolução vai ser alimentado durante 8 anos para atingir uma verba de 55 mil milhões de euros, que comparados com os 640 e tal mil milhões que foram utilizados anteriormente, é uma verba irrisória. Finalmente, isto pressupõe um mercado único bancário para funcionar bem, que na realidade não existe, porque ele continua fragmentado. Bom, chegados aqui, estou quase a acabar. Lembraria que Strick tem um livro publicado entre nós chamado Tempo Comprado, que é um livro bastante interessante, mostra-nos a passagem do chamado Estado Fiscal. No Estado Fiscal eu acrescentaria a legitimidade do Estado Fiscal é normalmente a democrática ou representativa, do CUR. Depois passamos para o Estado endividado e depois para o Estado consolidado, que é o caminho que está a seguir-se neste momento. No Estado endividado, que é ainda onde nós estamos, não quer dizer que seja o Estado português, é o Estado como figura geral. No fundo, é como se o Estado democrático aqui tivesse duas legitimidades por trás e respondesse a dois povos. De um lado, o povo do Estado nacional, os cidadãos, do outro lado, o chamado povo do mercado, que é internacional e que se baseia sobretudo nos investidores. O povo do Estado baseia-se nos direitos, nos civis e acrescentaria também nos constitucionais. O povo do mercado o que faz é exigências. O primeiro assenta nos eleitores, o segundo assenta nos credores. O primeiro traduz-se em eleições periódicas, o segundo em leilões permanentes, nomeadamente de dívida e por aí fora. O primeiro repousa no conceito alargado de opinião pública, o segundo nas taxas de juro. O primeiro baseia-se no princípio da lealdade entre os cidadãos e o seu próprio Estado. O segundo, no chamado princípio da confiança, de que já ouvimos hoje falar várias vezes. Finalmente, o primeiro responde a questões de interesse público e os serviços que visa promover seriam os de interesse público. O segundo, essencialmente, o serviço da dívida. Isto significa que nós estamos a passar de uma legitimidade democrática inerente ao Estado fiscal para uma legitimidade duplicada. Por um lado, a democrática que ainda se mantém, mas também uma legitimidade tecnoburocrática que começa a ganhar o espaço da primeira e que certamente no Estado consolidado será ela apenas a desenvolver-se, ficando a democracia reduzida a um espaço de entretenimento público. Mais um. Muito obrigado pela atenção. Vou só, para terminar já agora, para ter um pequeno momento lúdico, ler um pequeno poema de um poeta português chamado Abel Neves. Não tinhas nada que ser amada por Zeus, Europa. Agora é o que se vê, mas o que me interessa é o estado a que isto chegou, minha querida. Os teus bisnetos num desemprego parvo, muitos sem teto, e perguntando-se por que raio foi ela meter-se com o pai dos deuses? Raptada? Nós sabemos, mas mesmo assim, Europa, em Creta há tantos rapazes, porquê Zeus, que é hoje um banco alemão? Muito obrigado.